Oi, eu sou a Nina e esse é o vídeo de leituras de agosto e também alguns livros novos que chegaram por aqui. Sim, esse canal tá muito desatualizado, não vou mais ficar me justificando porque já tivemos essa conversa antes. Eu fiz o que pude pouco nesse último mês, mas estou dando o meu melhor aqui pra que agora em setembro eu consiga manter uma frequência um pouco maior de vídeos. Eu até tentei gravar a última semana de agosto num formato meio vlog, meio últimas leituras do mês, mas só comecei e não consegui terminar, então eu vou fazer bem direitinho. Tem alguns meses eu acho que eu não faço bem direitinho o vídeo de leituras do mês, para abranger agosto todo, já que eu basicamente não apareci aqui em agosto. Acho que várias coisas vocês nem sabiam que eu estava lendo e eu já finalizei, eu estou em andamento. E também tem algumas coisas novas, tem coisa nova que já está em andamento agora e tem outros livros novos que vão entrar na fila. Então vamos lá. Em agosto eu finalizei, eu acho que a ordem nem foi bem essa, mas eu vou começar por esse aqui, que é o Jogo das Contas de Vidro do Hermann Hesse, que eu tava lendo desde o meu aniversário, então desde fevereiro, bastante tempo. Mas já tinha uns 2 meses que eu tinha finalizado a parte dele, que é a história em si. Porque aí ele tem uma boa parte no final que são obras póstumas do José Servo, né? Então, trazendo um pouco de contexto, esse livro vai contar a história do José Servo, que é um grande jogador do jogo de Avelórios, que é um jogo que une meio que as coisas de humanas e de exatas. É basicamente isso, assim, ele é um jogo que tenta conectar a ciência, a matemática, a lógica com a arte, a música e coisas muito mais de humanas. E esse José Servo, né, é um dos grandes mestres desse jogo, e aqui a gente vai ter pessoas, discípulos, contando a história dele, como que ele entrou nesse mundo, começou a estudar, mas também o impacto que ele teve fora isso. Quem acompanha aqui há mais tempo, acompanhou quando eu comecei a ler, eu comecei amando muito esse livro, amando muito mesmo, assim, achando que se tornaria um dos meus favoritos. Acho que uns 20% dele, ele é um livro bem grande, tem quase 500 páginas. Eu acho que mais uns 30% dele eu tava gostando muito, e depois começou a ficar um pouco mais cansativo pra mim. Ele realmente é um livro bem contemplativo, assim, não tem muita ação e as coisas na história se desenrolam de forma muito devagar. Mas no começo eu tava adorando isso. Eu acho que pode ter um pouco de influência do próprio foco, concentração, de como que tava o estado de espírito da pessoa que tá lendo. E eu comecei num estado de espírito que eu tava conseguindo focar muito nisso e não tava acelerada, assim, com a cabeça acelerada. Mas já é uma coisa que eu já sei, né? Que livros que são maiores eu tenho tido mais essa dificuldade de na correria conseguir me concentrar e finalizar, dar vazão, assim. A gente já teve essa conversa em algum vlog sobre calhamaços e faço o que posso para conseguir continuar lendo calhamaços. Então eu não sei se é isso, se pode ter sido um momento, que no começo eu tava num momento em que a minha cabeça estava mais tranquila, e eu passei por um momento mais acelerado, e aí eu tive essa dificuldade de concentrar, ficou mais cansativo para mim. Ou se de fato fica um pouco mais repetitivo. Quem já leu aí, comenta como foi sua experiência. Então, um resumo, eu gostei muito, muito do começo, depois ele ficou mais cansativo, só que o finalzinho, e aí eu digo finalzinho porque não é assim dividido em 3 partes, sei lá, as últimas 50 páginas da parte que é a história dele mesmo, não das obras póstumas, mudaram muito o jogo pra mim. E o super final também mudou muito o jogo pra mim, tipo, as últimas páginas. Então, foi meio montanha-russa. Eu comecei lá no alto, depois ele deu uma caída, depois ele subiu de novo. Como é muito comum, como as obras do Hermann Hesse, eu preciso digerir um pouco, né? Isso foi uma coisa que eu comentei, que várias das obras dele que eu já li ganharam muito pra mim depois, assim. Demian, por exemplo, foi um que eu gosto muito mais hoje do que eu gostei na época que eu li. Pode ser que isso aconteça com o Jogo das Contas de Vidro, especialmente por conta do final. Esse vídeo, inclusive, poderia se chamar, em vez de leituras de agosto, livros que eu gosto muito do final. Assim, eu gosto muito do final
desse livro aqui e nós vamos falar sobre outros 2 livros que têm finais muito bons aqui. Vamos lá, que eu já tagarelei um tempão sobre esse aqui, mas acho que ele merecia também, né? E comentem aqui porque esse era um que várias pessoas já tinham me indicado e sugerido que eu lesse. Depois disso, na verdade eu acho que foi antes, tô meio fora de ordem, mas eu finalizei o Caçando Carneiros. Um breve contexto para quem não me acompanha aqui há muito tempo ou para quem perdeu quando eu comentei recentemente. Eu sou muito fã do Haruki Murakami, já li todas as coisas dele escritas e que tem tradução para português e algumas que tem em inglês. E Caçando Carneiros era um dos livros dele que eu não gosto muito. Eu li esse aqui mais ou menos no começo, assim, tá? Entre os primeiros 5 livros, eu acho. 5 não, porque trilogia 1Q84 já são 3, mas enfim. Se contar 1Q84 como uma história, esse aqui está entre as 5 primeiras histórias do Murakami que eu li. E tinha sido o primeiro livro que eu não gostava, então eu tinha muito essa impressão de não gosto de Caçando Carneiros. Tanto que eu demorei muito pra ler o Dance, 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 porque ele se passa no mesmo universo, é, digamos, quase uma continuação. E aí eu pensava, não quero ler Dance, 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 porque eu não gostei de Caçando Carneiros. Eis que chegou um momento em que a única coisa que eu tinha pra ler do Murakami era o Dance, 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 e eu gostei muito de Dance, Dance, Dance. Ele mexeu muito comigo, eu acho que eu li exatamente na hora que eu precisava. Eu tenho uma tatuagem que faz um pouco de referência, né, de forma subjetiva, mas a minha interpretação de Dance, Dance, Dance. E desde então eu tinha muita vontade de reler Caçando Carneiros. E aí era um negócio meio louco, porque ao mesmo tempo que eu tinha uma expectativa baixa, porque eu lembro de não ter gostado, eu tinha uma expectativa alta, porque eu pensava que hoje eu sou muito mais parecida com a pessoa que leu Dance, 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 que deve fazer uns 3 anos, do que quando eu li Caçando Carneiros, que deve fazer uns 8, 9. Então, o fato é que eu reli. Foi uma leitura que eu gostei de fazer. De longe não é um livro que eu desgostei, mas também não virou um dos meus favoritos do Murakami. Por isso que eu digo, eu acho que ao mesmo tempo ele superou a expectativa da lembrança da minha primeira leitura, mas ele também não chegou perto da expectativa do Dance, Dance, Dance. Ficou ali no meio termo pra mim. E esse é outro dos livros que eu gosto muito mais do final do que do começo. Aqui nesse caso eu acho que eu gosto mais do final. Ele tem 2 partes, eu gosto mais da segunda parte, digamos assim, de quando a história dá uma girada. Mas eu gosto muito, muito do final dele mesmo. Então, por isso que eu comentei que a gente poderia chamar isso aqui de um vídeo com livros que tem ótimos finais. Então, o resumo é esse. Ele com certeza ganhou algumas posições ali, com relação à minha lembrança, mas acho que não muitas, porque tem muitos outros livros do Murakami que eu gosto muito mais do que desse aqui. A penúltima coisa, que na verdade foi a última que eu finalizei dentro de agosto mesmo, mas eu vou dar uma roubadinha e já trazer outro aqui, mas foi o Sim, do Thomas Bernhard. Esse aqui eu acho que vocês já sabiam que eu estava lendo, e foi um livro que eu peguei do absoluto nada, né? Eu encontrei na Amazon, gostei do que eu li sobre ele, não conhecia nada, não conhecia o livro, não conhecia o Thomas Bernhard, só de nome, né? Mas não era um autor que estava na minha lista para ler, nem nada assim. E eu gostei bastante desse livro aqui, e ele também é um livro cujo final impacta muito. Pausa para tomar um cafezinho. Assim, eu tô tomando num copo térmico porque tá frio, como vocês podem notar pela minha vestimenta. E esfria muito rápido e eu sou muito lenta pra tomar café. Então não vai ser nada aesthetic, vai ser mais prático mesmo. Mas vamos lá, como eu tava falando, eu gostei muito desse livro aqui. Ele me lembrou, o protagonista desse livro me lembrou muito os personagens do Dostoiévski, especialmente em alguns livros, tipo Noites Brancas, que é um livro que eu não gosto muito do Dostoiévski, mas Gente Pobre também, enfim. Nós temos esse homem, a história se passa, né, num vilarejinho na Áustria. Esse homem é um grande estudioso, pesquisador, ele vive pro trabalho dele, ele vive enfurnado num casebre, super isolado do mundo, e ele tem muito essa crise de que ele não consegue evoluir com esse trabalho, não consegue trabalhar, avançar nessa pesquisa, e frequentemente ele pensa ali em acabar com a própria vida. Ele não tem amigos, ele tem pouquíssimo contato, ele critica muito todas as pessoas que moram ali nesse vilarejo, mas ele tem uma pessoa, o Moritz,
que é, digamos, um amigo, assim, a pessoa com quem ele desabafa e a quem ele recorre quando ele precisa de algo. E então, já no início do livro, a gente tem, né, ele indo recorrer ao Moritz num desses momentos em que na cabeça dele é o último dia de vida dele, ele vai acabar com tudo. E nessa visita ao Moritz, ele conhece um casal que acabou de comprar um terreno para construir uma casa, e é um terreno horrível, assim, super... Não tem nada de bom, assim, é um solo ruim, fica mal localizado, tem um relevo irregular, enfim. Mas esse casal é composto por um suíço, né, um engenheiro suíço e uma persa, né, assim que ele chama esses dois personagens. E essa persa causa nele, né, uma certa curiosidade e ele quer conhecer essa persa, né? Então isso muda um pouco a forma como ele, né, ele desiste dessa ideia de acabar com tudo. Convida essa persa para dar uma caminhada e aí eles acabam se conectando de alguma forma, falam sobre música, sobre literatura, sobre coisas com as quais ele não tem com quem falar nesse vilarejo onde ele mora, mas ao mesmo tempo, né, esse relacionamento entre a persa e o suíço é uma coisa meio esquisita, toda essa história dessa casa é uma coisa meio esquisita. A história do livro é basicamente essa, e aí é óbvio que as coisas vão, né, não vão continuar assim nessa tranquilidade, mas acho que seria spoiler, é um livro bem curto, não tem muito mais o que eu contar. Ele acontece totalmente em fluxo de consciência desse homem que é muito amargurado e ele tem muitos altos e baixos, então eu demorei bastante para ler, mesmo sendo curto. Eu comentei algumas vezes em vlog que por mais que eu ficasse bastante tempo lendo, eu avançava poucas páginas. Mas foi um livro que eu gostei bastante da experiência. Se vocês já leram outras coisas desse autor, me indiquem aqui. Eu acho que ele me serviu mais para deixar curiosa sobre o que esse autor escreve do que essa história em si, mas como um livro curto, acho que foi uma ótima introdução à obra dele. Pelo que eu dei uma olhada, ele é um pouco controverso, assim, ele, né, teve ali posicionamentos que eu não concordo. Mas também pesquisei pouco sobre ele, então só trazendo aqui também para caso alguém já levante a mão e venha falar, né? Eu simplesmente encontrei o livro na Amazon e fiquei curiosa pela escrita desse autor. Esse é outro, o último dos exemplos, em que o finalzinho do livro, e aqui eu digo finalzinho, tipo a última página, não... Se você é aquela pessoa que lê a última página, não leia a última página desse aqui, porque vai traduzir muito de tudo que acontece na história, assim. Eu acho que ele tem um fechamento perfeito. Então, outro exemplo de livro com um ótimo final. E o último livro, esse aqui, finalizar mesmo, sendo honesta com vocês, eu finalizei já em setembro. Eu tô gravando esse vídeo, acho que é dia 5, 6 de setembro. Eu acho que eu finalizei ele no dia 3. Mas a imensa maioria dele, né, a grande parte do livro eu li em agosto, e como eu tô gravando, né, já finalizei ele antes, acho que vai ser mais válido trazer aqui. Eu estou falando de Leviatã, do Paul Auster. Eu comprei ele de sebo, é um livro que não tem publicação muito fácil de encontrar, mas você consegue encontrar com facilidade na internet, né, em sebos. Então, os livros do Paul Auster que eu ainda não li são basicamente esses casos, né? Todos os que são mais fáceis de encontrar eu já li, então vou guardando esses outros que precisa garimpar um pouco mais. E esse livro aqui eu não amei. Eu até tava gostando muito dele no começo, tava achando bem promissor, mas depois ele vai para um lado que eu não me interesso tanto. Ele tem toda o clássico do Paul Auster, que é acontecimentos muito específicos da vida da pessoa que ditam coisas que vão mudar a vida delas. Então aqui a gente tem esse caso. Já no início do livro a gente sabe que tem um homem que estava armando uma bomba e acabou morrendo, né, nesse momento de armar essa bomba. E a gente tem esse protagonista, que é um escritor, também super clássico do Paul Auster, bingo Paul Auster, que reconhece, né, que é o amigo dele que era essa pessoa e que tem esse compromisso de contar a história desse amigo dele. Então esse livro, no caso, seria essa história que ele tá contando antes que o FBI chegue e descubra a identidade, né, dessa pessoa que seria o amigo dele. E é isso que a gente vai acompanhar aqui. Então a gente vai acompanhar como eles conheceram, o início dessa amizade e como ao longo da vida foram acontecendo algumas coisas
que desencadearam, né, no fato de, no final, ele estar ali armando uma bomba, porque ele estava fazendo isso e tudo mais. Então é um livro interessante, mas é a mesma coisa do que eu falei do Jogo das Contas de Vidro, assim, eu gostei muito do início, eu acho que ele fecha muito bem, mas durante a leitura, assim, tem outras coisas do Paul Auster que eu gosto bem mais, assim, então na minha lista de livros do Paul Auster não virou um dos meus favoritos. Quem já leu me conta aqui o que acha desse aqui. E qual deveria ser o próximo, né, que eu ainda não tenha lido dele. De leituras finalizadas foram essas. Eu estou agora com 2 leituras em andamento. Uma que já estava em andamento e outra que é mais recente, que é um livro novo também. Então vou começar pelo que já estava em andamento, que era o Manual da Faxineira. Eu acho que já apareceu em algum vlog aqui. E eu já tô bem avançada nele. Ele também é um livro bem grande, eu já li tudo isso aqui de cima. Mas ainda tenho um chãozinho pela frente. Estou na página 304, ele deve ter, tem 500 e poucas, então passado da metade. Eu tô gostando bastante, ele é um livro que tem muitos contos, são contos no geral mais curtos. Então é um pouco mais difícil de dar opinião, porque varia bastante, mas tem alguns contos que eu gosto muito, tem alguns marcados aqui. O último que eu li, que eu gostei muito, foi esse aqui, que chama Tremoços de Flor Azul. Incrível, lindo, um conto maravilhoso. No geral, estou gostando bastante dele e tá funcionando muito ter livros de contos, porque várias vezes eu só tenho tipo uns 10, 15 minutos e aí, como esse livro tem contos curtos, eu sei que dá tranquilo para ler 1, 2 contos. Tá funcionando ler antes de dormir, que é um horário que eu tenho mais sono, também não consigo ler muitas páginas. Então, acho que vou tentar manter aí sempre um livro de contos para apoiar aí nas minhas leituras. E agora, começando a falar dos livros novos, já com um que assim que chegou comecei a ler, e na verdade eu comprei já para ler, é o Talentoso Ripley. Esse livro é super famoso, né, da Patricia Highsmith, mas eu nunca tinha pego para ler, eu sei que tem filme também, e aí meu chefe tá lendo esse livro, ele comentou, e aí eu lembrei, né, da história. Ele falou um pouquinho do que tratava, e é um livro que tem essa pegada um pouco mais policial, digamos, né? E era o que eu tava com vontade, né? Eu finalizei ali o Jogo das Contas de Vidro e o Leviatã, tava querendo uma coisa que me prendesse mais. Acabei de começar, comecei já era em setembro, na verdade, né? Mas vou aproveitar e atualizar vocês. Então eu tô na página 50, eu ia falar 29, mas eu tô na 49. Indo pro capítulo 7, então o plot da história ainda não aconteceu, a gente está sendo apresentado ao Tom Ripley, e esse livro faz parte, né, de uma série ali, são 3 livros, então venho as 3 ou 4, venho atualizando vocês no decorrer da leitura, mas foi um dos que eu comprei. Eu comprei mais um livro, mas eu ganhei mais 2, então ainda tem algumas coisas por aqui, vai ficar enorme esse vídeo. Eu também comprei Kitchen, da Banana Yoshimoto. Foi numa dessas de que eu tava precisando de um livro curtinho pra colocar na fila, né? Eu já tava quase acabando o Leviatã, acabei comprando esse aqui, no fim eu comprei esse aqui depois e já botei ele na frente. Mas deve ser lido em breve, né? Ele entra nessa leva de livros curtos que eu gosto de encaixar nas leituras pra render. Mesma coisa do que o Sim. Eu já tinha ouvido falar da Banana Yoshimoto, não desse livro em específico, e se eu não me engano ele é de contos, são histórias, né? Deixa eu até ver. Sim, são histórias, né? Contos separados, são menos, né? É um livro bem menor. Mas quando eu ler, eu venho contar pra vocês. E eu ganhei 2 livros incríveis e difíceis de achar. Do Delbray, várias vezes já citei ele aqui, né? É um amigo da nossa família e ele é muito generoso com os livros e sempre que eu vou visitar minha mãe eu acabo encontrando ele. Dessa vez ele me deu esses 2 livros aqui. Do David Fuenquinos, que eu tava louca pra ler, mas é bem difícil de encontrar, né? Os livros dele não tem publicação recente e eu sinceramente nem sei qual deles que eu vou começar antes, porque as 2 histórias me interessaram muito. Então esse aqui chama As Lembranças e esse aqui A Delicadeza, são 2 livros menores. Muito obrigada, Delbray, se estiver assistindo esse vídeo. E provavelmente eu comece ainda nesse final de semana, né? Como eu tô só com 2 em andamento, eu posso começar um terceiro e nem será considerado piriguetagem literária. Então é isso, tenho mais esses 2 aqui que também devem ser lidos muito em breve.
E é isso, gente, bastante coisa, um vídeo aqui com mais de 20 minutos, mas considerando que eu fiquei o mês inteiro desaparecida, tinha bastante coisa para atualizar vocês. Espero agora em setembro conseguir manter vocês um pouco mais a par das leituras. Obrigada a quem continua aqui mesmo com os meus sumiços. Me contem o que vocês leram em agosto, se vocês têm alguma indicação ou algum comentário sobre esses livros que eu li, e a gente se vê no próximo vídeo.